mas não é mais tempo, é hora de despertar. Quando lemos esse texto de Mateus capítulo 25, nós sabemos muito bem que ele está inserido no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, pregado por Jesus, ministrado por Jesus. E trata do reino de Deus e da vinda de Cristo. Mais do que nunca podemos afirmar com toda e absoluta certeza que a volta de Cristo está às portas. Jesus conta, partindo do exemplo de algo que os judeus conheciam muito bem, que era a festa do casamento. E ele diz-nos que 10 moças, 10 virgens saíram ao encontro do noivo, do esposo. E elas deviam ser virgens, deviam estar de branco, deviam ter lâmpadas em suas mãos e esperavam o noivo. O noivo às vezes era de muito longe e vinha para a festa do casamento, que seria ou na casa do seu pai ou na casa dele mesmo. O casamento era costume, acontecia antes da meia-noite. Não chegava a meia-noite antes que a festa tivesse sido iniciada. Vez por outra vinha alguém avisando e dizendo: o noivo está vindo, o noivo está chegando, o noivo está ali. E Jesus utiliza-se deste exemplo para tratar de verdades do seu reino e acerca da sua vinda. Há algo que me chamou bastante atenção: a questão do adormecimento. Temos um fato aqui no versículo 5. O texto diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Sem dúvida nenhuma, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é uma profecia de Jesus para os últimos dias, ou para o último tempo da igreja na terra. Todas tosquenejaram e adormeceram. Por um longo período de tempo, olhamos para a igreja visível e observamos que há uma espécie de letargia, de mornidão, de esfriamento. As coisas vão acontecendo, os dias vão se sucedendo, a iniquidade vai aumentando, a impiedade também, e parece que alguns dentro da igreja visível vão se acomodando, vão se acostumando. Infelizmente, alguns cristãos acham que a sua vida será aqui, mas a nossa vida, a nossa eternidade será em cima, lá nos céus de glória, na presença do Senhor. Os céus nos esperam, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A terra, estava comentando com minha esposa ainda hoje ou ontem, a terra cada dia que passa é um lugar mais difícil de se viver, de se habitar. Sabe por quê? Paulo nos lembra, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 20 e 21. A nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. A nossa verdadeira cidade, a nossa verdadeira habitação é nos céus, na presença de Deus. A igreja não pode esquecer isso. Nenhum cristão que ama de fato a Deus, a vinda de Jesus, pode ou deve esquecer isto. Todas adormeceram, diz o versículo de número 5. Todas adormeceram. As 10, as prudentes e as não prudentes, todas elas adormeceram. Então, a igreja visível, por que eu falei de igreja visível? Porque, embora a parábola das 10 virgens trate a respeito da igreja, não vemos em nenhum momento a noiva citada aqui diretamente. Porque a noiva é a igreja de Cristo, santa, imaculada, sem ruga, sem pecado, sem defeito. A igreja de Cristo é pura e permanecerá pura para sempre, porque o Espírito Santo está adornando ela, está preparando ela para o encontro do noivo, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas o que vemos aqui são as 10 virgens, que retrata sim a igreja, mas a igreja visível, os cristãos, as pessoas que vemos
e podemos dizer se são ou não crentes. A igreja visível, as pessoas, nós podemos ver, mas a igreja invisível, só Deus pode ver. Só Deus sabe quem de fato é crente. Só Deus sabe quem de fato espera em Jesus. Só Deus sabe quem de fato almeja a vinda do Senhor. Só Deus sabe quem realmente no seu espírito tem essa chama acesa, esse amor, esse ardor, e canta como canta as Escrituras. E diz, conforme diz o Espírito Santo lá em Apocalipse: amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas não obstante o fato do adormecimento, todas elas adormeceram. De vez em quando a igreja se esquece, eu falo isso, igreja universal, a igreja no mundo. De vez por outra, a igreja, uma congregação esquece de evangelizar, esquece de falar de Jesus, se envolve com muitas coisas. Às vezes a igreja envolve-se até mesmo com política, tomando partido, muitas vezes. Mas essa não é a missão da igreja. Precisamos fazer como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, continuarmos pensando nas coisas que são de cima e desejando e buscando as coisas que são de cima. Amado irmão, amada irmã, que pode me ver nesse momento, que pode me assistir nesse momento, que pode me ouvir nesse momento, a igreja de Jesus, ela é de cima e ela será arrancada da terra. Quer eu acredite ou não, quer você acredite ou não, quer o diabo deixe ou não, acredite ou não, quer as pessoas ímpias acreditem ou não, a igreja de Jesus Cristo será arrancada da terra, porque o lugar dela é o céu. Todas adormeceram, todas tosquenejaram, todas adormeceram, diz o versículo 5. Esse é o fato do adormecimento. Mas uma coisa que me chama a atenção, e estamos já quase indo para a conclusão, é que no versículo 6 há o fato, ou melhor, um fator de despertamento. O versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Elas estavam dormindo, mas de repente aparece alguém gritando, um mensageiro de última hora, em cima da hora, gritando e dizendo: aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E o texto diz que todas elas despertaram, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O fator de despertamento espiritual para a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias é um clamor que não é dado pelos homens, um clamor que não sabemos a origem exata porque o texto não revela. O texto apenas diz: ouviu-se um clamor, mas com certeza esse clamor que a igreja ouve, que as virgens ouvem, que até mesmo as virgens loucas conseguem ouvir, esse clamor é um grito do Espírito de Deus, é um brado do Espírito de Deus, gritando, dizendo através de tudo que está acontecendo, não somente neste ano, não somente nas décadas passadas, mas desde que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo está clamando, dizendo, e através deste clamor, despertando a igreja, dizendo: o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Quando lemos Mateus capítulo 24, só para citar aqui para os irmãos, que também é parte do Sermão do Monte, trata a respeito dos sinais que antecederiam a sua iminente volta, o seu retorno. Quando lemos em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6 até o 12, Jesus fala de conflito entre as nações, os versículos 6 e 7. Isso não é novidade para ninguém. Todos os momentos, todas as horas, as nações estão entrando em conflitos por diversos motivos, por motivos banais, declarando guerras e assim por diante. Quando vemos no versículo 7, Jesus cita Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus fala de fomes. Eu estava lendo um artigo da Organização Mundial de Saúde, também da ONU, notificando que só em 2018, mais de 80 milhões de pessoas foram
alcançadas pela fome, ou seja, foram alcançadas pela fome, morreram. A fome é uma verdade no mundo inteiro. E é um dos sinais que Jesus predisse como antecessores da sua volta. Quando lemos o versículo 7, Jesus fala de pestes. A peste, ela inclui também a questão das doenças provocadas por vírus ou por bactérias, e que são bastante letais e contagiosas. Doenças que têm matado, têm devastado a humanidade, sarampo, a peste negra, a AIDS, que só dos anos 80 para cá, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem matado mais de 22 milhões de pessoas em volta do mundo inteiro. Agora essa pandemia que está atuando aí no mundo já tem matado milhões de pessoas em diversos países. Doenças que os homens já tinham conseguido algum controle sobre elas, né? A Organização Mundial de Saúde também notificou que só no ano passado, 2019, na Europa, só na Europa, 60 mil pessoas morreram de gripes diversas, de diversos tipos de gripes. Quando lemos a Bíblia Sagrada, lá no versículo 7, Mateus capítulo 24, Jesus fala dos terremotos. Acredita-se que mais de 100 mil terremotos têm acontecido desde que Jesus foi assunto aos céus até o presente momento. Alguns deles são perceptíveis, outros não. Um dos mais conhecidos foi o que aconteceu em 2004 na ilha de Sumatra, na Indonésia, onde mais de 227 mil pessoas morreram. Mais de quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas, tiveram que deixar as suas casas. 14 outros países foram afetados de forma indireta. É cumprimento das Escrituras. Vemos no versículo 10 a respeito dos escândalos e das traições. Diariamente nós tomamos conhecimento de escândalos. São aqueles fatos que acontecem especialmente no meio da religião e que causam horror, pavor, e que escandaliza também, por assim dizer, o Evangelho, o nome de Jesus. Lemos no versículo 11 acerca dos falsos profetas. Jesus predizendo acerca dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles querem fama para si. Eles querem que a sua palavra seja verdadeira e não a palavra de Deus. Eles valorizam mais aquilo que eles próprios ensinam em detrimento daquilo que prega a palavra de Deus. Alguns conseguem até fazer sinais e deixam pessoas boquiabertas. Mas Jesus disse, não vamos atrás deles, mas sabei que a vossa redenção está próxima. No versículo 11, falsos profetas. No versículo 12, nós encontramos mais dois fatos preditos por Jesus. Primeiro, o aumento da iniquidade. A iniquidade aqui envolve toda a perversidade, toda a malignidade. Talvez você tomou conhecimento do fato que aconteceu, salvo engano, no final da semana passada ou no início dessa semana, quando uma filha menor de idade denuncia para sua mãe que é abusada pelo seu padrasto. E o que a mãe faz? Pega a filha juntamente com o esposo e levam a filha para o matagal e ali matam a filha. Que coisa horrível, que coisa horrenda. Além de muitos outros fatos nojentos, absurdos que acontecem e que a própria justiça humana condena de maneira severa. Deus está vendo todas as coisas. Isto é, sim, sinal da volta de Jesus. O outro sinal no versículo 12 é o esfriamento do amor. Muitos pais têm deixado de amar os filhos, muitos filhos deixaram de amar os pais. Outro dia eu vi lá no local de trabalho uma companheira de trabalho dizendo, hoje eu vou procurar uma guerra com meu esposo porque amanhã eu quero ir para uma festa. O que está acontecendo? O amor tem esfriado. Através de tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade. Não só no Brasil, mas em todo o planeta. No nível espiritual, no nível social, no nível moral. Os seres humanos estão cada vez mais baixos, cada vez mais ruins, cada vez mais perversos. Tudo isso é sinais preditos por Jesus. Tudo isso é um grito do Espírito Santo que está dizendo para a igreja que aparentemente está dormindo, adormecida. O Espírito Santo está dizendo, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. A igreja de Jesus Cristo, nós
precisamos nos despertar. Quando aquelas virgens, todas elas, as prudentes e as não prudentes, são despertadas pelo grito, pelo clamor que é dado, todas elas despertam. No versículo 7, todas elas se levantam e preparam as suas lâmpadas. Só que há uma diferença entre o verbo preparar no versículo 7 e o verbo preparar no versículo 10. Aqui no versículo 7, o termo no original grego do Novo Testamento é cosmel, de onde vem a nossa palavra portuguesa cosméticos. Ou seja, elas procuraram colocar em ordem, procuraram organizar, procuraram aprontar as suas lâmpadas, verificaram as suas lâmpadas. Mas foi nesse momento em que o grito foi dado. Aí vem o noivo. Foi que as virgens loucas perceberam que as suas lâmpadas, o azeite, estava se acabando, o fogo, a chama das lâmpadas se apagando, e que elas não haviam levado azeite de reserva. O Espírito está clamando e dizendo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E muita gente está percebendo de maneira tardia que não se preparou para o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas que estavam desviadas foram levadas por todas essas coisas que estão acontecendo, desastres, catástrofes, foram levadas para a eternidade e não estavam devidamente preparadas. Não estavam com as suas vestes prontas, brancas, não tinham azeite em suas lâmpadas e foram arrastadas para a eternidade sem estarem preparadas. Mas aquelas cujas lâmpadas estavam com azeite, também puderam perceber que por causa da sua prudência haviam levado azeite. É tempo, igreja de Jesus, de conservarmos o azeite. Hoje, nessa hora, nesse tempo, nesse dia, é momento de você ainda se voltar para o Senhor. Nessa hora, é momento de você buscar e clamar pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Hoje é momento, é dia e é hora de você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, de tudo aquilo que é reprovado por Deus, que é reprovado pela sua palavra. Hoje é hora de você voltar-se para os pés do Senhor. Jesus está às portas e vai arrebatar a sua igreja. Oxalá que nós estejamos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aquelas prudentes, as loucas solicitaram as prudentes dizendo: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram às loucas, elas não foram ignorantes, não foram egoístas. Elas disseram: vão comprar. É porque, irmão, o azeite que você tem é pessoal. A reserva espiritual que você tem adquirido através da comunhão com Deus, da oração, do jejum, da consagração, da meditação na palavra de Deus, da busca pela presença de Deus, não é transferível, é pessoal, é particular. O azeite que eu tenho de reserva não serve para você. O azeite que você tem de reserva não serve para mim. Cada um de nós precisamos ter azeite de reserva para podermos prosseguir. Aí o texto diz: enquanto elas foram comprar, versículo 10, e tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, versículo 10. Foi no momento em que elas, as imprudentes, saíram para comprar azeite, no último momento, na última hora, achando que daria tempo ajeitar as coisas, achando que daria tempo fazer alguma espécie de reparo. Foi exatamente nesse momento que o noivo chegou e as que estavam preparadas puderam entrar com ele para as bodas, para a festa celestial. Como eu disse para você, aqui no versículo 10, o verbo preparar é diferente do verbo preparar, do sentido do verbo preparar no versículo 7. Lá no versículo 7 quer dizer preparar, colocar em ordem, verificar. No versículo 10 o texto diz preparadas. O verbo está em uma forma verbal que fala de ação concluída,
para as prudentes, para as 5, que tinha azeite em suas lâmpadas e azeite reserva, e puderam partir imediatamente com o noivo. Não havia nada por fazer. Tudo que era possível a elas, elas tinham feito. Elas estavam devidamente preparadas. Eu tenho uma mensagem para a igreja do Senhor, para você que está me vendo, me ouvindo, me assistindo. As coisas no mundo a partir desse momento não vão melhorar, vão piorar. Mas para a igreja de Jesus, para aquele que está na presença de Deus, para aquele que é crente em Jesus de verdade, Deus sabe quem é de verdade, você sabe se você é um crente em Jesus de verdade. Para a igreja de Jesus, para aquele que está preparado, as coisas, as provações virão, mas nós estaremos guardados pelo Eterno. Lembre o que diz o Salmo 91. E o Salmo 91 não vale para todo mundo. Só vale para aquele que se submete às instruções e exigências de Deus. Aí o Salmo 91 é evidenciado, é válido. A Bíblia diz no versículo 1 do Salmo 91: aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. O Salmo só é válido, as verdades do Salmo só é válida para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Para quem habita com Deus. Habitar não é passear. Habitar não é estar um tempo. Habitar é morar, é residir. O Salmo 91 só é válido para aquele que mora em Deus, que reside em Deus, que habita em Deus, que tem intimidade com Ele, diária. Aí o restante do Salmo vai dizer, as verdades do Salmo vai dizer: cai 10.000 à direita. De um lado, cai 1.000. Do outro lado, cai 10.000. É praga, é peste, é assolação, de dia, de noite, mas nenhum mal chegará à tua tenda, porque o Senhor estará velando por ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele faz apenas uma coisa: descansará. Oh, glória a Deus. Eu louvo a Deus porque o verdadeiro crente, ele não fica apavorado com tudo que está acontecendo em sua volta. Ele se preocupa sim, ele ora sim, ele sente sim, chega até um pouco a afligir-se pelo sofrimento dos outros, mas ele não se perturba, porque ele sabe em quem tem crido, ele sabe em quem tem habitado. Ele habita no Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, igreja de Cristo, o Espírito está clamando, o Espírito está bradando. Aí vem o esposo. É hora de despertarmos. Se precisa fazermos alguma coisa, vamos fazer logo, rápido, agora. Seja o que for que seja preciso você fazer para se acertar com Deus, para estar em paz com Deus, faça agora, faça nessa noite. Assim que terminar esta palavra, essa mensagem, busque fazer aquilo que precisa. Busquemos fazer o que é necessário para que estejamos de fato preparados. Logo, logo Jesus vai rasgar os céus, a igreja vai ser arrebatada. E nós seremos arrancados da terra para a glória do Senhor. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que a igreja de Cristo será arrebatada ante a última trombeta. Se existe a última, então existem outras antes da última. As trombetas estão sendo tocadas há muito tempo. Agora resta a última trombeta. Que Deus abençoe-nos, eu, você, a igreja de Jesus. Que possamos continuar firmes, marchando em direção às regiões celestiais, protegidos pela sombra do Altíssimo, pela sombra do Eterno. O meu conselho para a igreja é aquilo que Paulo escreve a Timóteo: orar pelas autoridades e por todos que estão em eminência, para que tenhamos paz. E na medida do possível, tenhamos paz. Mas a coisa vai se complicar e a gente precisa permanecer na presença de Deus. Esta é a minha palavra nessa noite. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Jesus vem buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados. O Espírito Santo tem avisado, e nessa noite você tem mais uma vez essa oportunidade. Eu tenho essa oportunidade ao ler a palavra de Deus, de me preparar, de
buscar o devido preparo, porque a qualquer momento Jesus vai rasgar os céus e a igreja de Jesus será arrancada da terra. Eu quero fazer uma oração rápida e estamos com essa oração encerrando. A paz de Cristo para todos os irmãos.